A grande questão que surge de tudo isso, além da simples presença de 35 países, é que a Rússia tem trabalhado ativamente não apenas no último ano, mas nos últimos 5 a 10 anos, para chegar onde está hoje. Ela simplesmente dirá: tentamos trabalhar com o Ocidente. O Ocidente nos rejeitou constantemente. Eles nos veem como um adversário em vez de um parceiro igual. Tudo bem, vamos seguir com nosso próprio grupo. Vamos criar nossa própria, não tanto uma peça separada, mas nossa própria rede de alianças, e simplesmente os ignoraremos completamente. E acho que isso é, em última análise, o que a Rússia pode levar após este ano à frente do BRICS. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. E hoje estou acompanhado pela terceira vez pelo Dr. Michael Rossi, que é professor na Universidade Rutgers, em Nova Jersey, onde ensina ciência política e relações internacionais. Ele também é o anfitrião de um canal no YouTube chamado Michael Rossi Poly, no qual continua publicando fontes primárias muito valiosas na forma de discursos e comunicados de imprensa não comentados da Rússia. E ele também começou a fazer suas próprias pesquisas, entrevistas e discussões. Mais recentemente, ele tem trabalhado na publicação de documentos e entrevistas provenientes da reunião dos BRICS em Kazan, que ocorreu na Rússia, claro, na semana passada. É sobre isso que queremos discutir hoje. Então, Michael, bem-vindo. Olá, Pascal. Bom te ver novamente. De volta pela terceira vez, então devemos ter uma relação muito boa entre nós aqui. Feliz por estar de volta. Adoro conversar com você. Seu nível de análise é absolutamente brilhante. E sua compreensão do que está acontecendo na Rússia e ao redor é impressionante. Quero dizer, você está atualmente também no Uzbequistão, então está meio que observando. Você estava observando o que aconteceu em Kazan pela proximidade geográfica. Você pode nos dar, antes de mais nada, sua visão geral de como você enquadra e entende esta reunião do BRICS em Kazan? Tivemos outras reuniões do BRICS, esta foi a 16ª, certo? Essa não foi a primeira. Mas o que chamou sua atenção em particular? Então, três coisas, três grandes e amplas coisas que podemos dissecar na próxima hora ou mais. A primeira grande observação, e esta é provavelmente a mais importante, é que a reunião dos BRICS em Kazan foi para a Rússia um sucesso esmagador. 35 países participaram. 6 chefes de organizações internacionais, incluindo Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, estavam lá. Portanto, se o Ocidente, e estamos falando dos Estados Unidos em particular, tinha alguma esperança de vencer politicamente, sancionar economicamente a Rússia ou isolar a Rússia, isso foi um fracasso. Quero dizer, isso foi, pelo menos para o Ocidente, um fracasso absoluto, na minha opinião, de garantir que a Rússia esteja isolada, além de apenas alguns poucos países pequenos e irrelevantes. Sabe, pela minha última contagem aqui, além dos BRICS 5 originais, tivemos a presença dos novos membros que se juntaram aos BRICS: Egito, Arábia Saudita, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, junto com uma lista de outros países. Quero dizer, posso listá-los aqui: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Bolívia, Congo, Cuba, Indonésia e Cazaquistão, que foi um grande destaque porque o Cazaquistão seguiu uma política externa de diplomacia multivetorial por anos. O fato de o Cazaquistão e seu presidente Kassym-Jomart Tokayev estarem presentes foi significativo. Também estavam presentes Laos, Malásia, Mauritânia, Mongólia, Nicarágua, Palestina, Sérvia, Sri Lanka, Tajiquistão, Tailândia, Turquia, Turcomenistão e Uzbequistão. Então o presidente do país em que estou atualmente também estava presente. Venezuela e Vietnã. Então a primeira grande coisa é que só pelo fato de acontecer uma série de conferências e reuniões bilaterais, isso foi um sucesso retumbante para a política externa russa e, em particular, para Vladimir Putin e Sergei Lavrov. A segunda questão é que, após isso,
Não há dúvida em minha mente de que o multipolarismo está aqui. Mas mais importante, podemos estar vendo o surgimento de novos alinhamentos de poder. Tem havido muita conversa no sentido de que os BRICS, apenas com seus 10 membros, podem servir como um contrapeso ao G7. Então sei que falamos muito sobre a mudança para um mundo multipolar, mas isso permanece dentro do conceito de relações de Estado para Estado. E perdemos a importância de desenvolver instituições, tanto formais quanto informais. Isso é algo que também deveríamos discutir. A terceira observação que tenho é que se formos dividir o mundo aproximadamente entre o Ocidente e o resto, que está amplamente representado aqui, está se afastando do Ocidente. Eles não estão antagonizando. Eles não veem isso como, eu acho, nas palavras do primeiro-ministro indiano Modi, os BRICS não são anti-ocidentais. É simplesmente não ocidental. E assim, isso realmente reafirma meu segundo ponto de que o multipolarismo está verdadeiramente aqui para ficar. Então essas são as 3 grandes coisas que tirei da cúpula de Kazan. Você usa o termo multipolarismo, seu uso de propósito? Não multipolaridade, mas ismo. Há um significado por trás disso, ou você os usa de forma equivalente? Eles são intercambiáveis. Sabe, dentro da disciplina acadêmica, temos discutido dentro da teoria das RI, certo? Temos discutido unipolarismo, multipolarismo, bipolarismo, ou se é ismo ou aridade, sabe? Unipolaridade, unipolarismo. O ismo eu gosto de me referir mais como a teoria e a aridade, a multipolaridade, é mais a prática. Mas no final das contas, estamos falando da mesma coisa. Ok, desculpe. Eu só queria ter certeza de que não estou perdendo uma nuance importante aqui. Então, esses são 3 pontos muito importantes. Você poderia nos informar, por exemplo, os 35 países que participaram, além dos membros principais? Porque os membros principais agora são cerca de 9 ou 10, ou... Quero dizer, são os 5 originais, mas... Você tem os 5 originais. A ideia era trazer 6, incluindo a Argentina. Mas então a Argentina desistiu após a eleição presidencial. Milei é meio que um libertário pró-americano comprometido. Então estamos meio que esperando nos bastidores por este. Para ser absolutamente claro aqui, a Arábia Saudita ainda não se juntou formalmente, assim como Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Eles se juntaram formalmente em 1º de janeiro deste ano. A Arábia Saudita está se juntando, eles estão apenas adiando. Mas para todos os efeitos, os vemos como um membro do BRICS. Mas quando olhamos para os outros países que se juntaram, que participaram, eu havia apontado Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Quirguistão. Então os 5 stans da Ásia Central estão lá. O que isso, na minha opinião, significa é que isso solidifica a posição da Ásia Central dentro da cooperação de Xangai, um cinturão, uma rota. Quero dizer, há múltiplas camadas desses vários acordos e associações internacionais. Aqui na Ásia Central sempre se fala sobre se os Estados Unidos aumentarão sua influência, sua alavancagem dentro da região. O fato de estarem na conferência dos BRICS não significa que vão se tornar membros formais, mas ambos solicitaram o que chamaríamos de status de parceria. Então vemos que há vários níveis diferentes de associação com os BRICS. Você tem membros formais, relações de parceria e empreendimentos e projetos cooperativos. O fato de que tanto o Cazaquistão quanto o Uzbequistão se uniram me dá razão para hipotetizar que a Ásia Central está agora definitivamente dentro dessa associação maior. Certo. Mas uma das coisas que tem passado pela minha mente há um tempo, e sobre a qual já falei algumas vezes no meu canal, é que o BRICS está agora em um momento muito crucial de institucionalização. Muitas das decisões tomadas agora, em termos de quem é membro e quais tipos de status de membro existem,
serão muito importantes daqui a 20, 30 anos. Podemos ver como as Nações Unidas estão basicamente paralisadas por causa da forma como estão institucionalmente configuradas. Agora, o BRICS era um clube informal de 5 membros. No ano passado, na África do Sul, eles fizeram um catálogo de como se juntar ao BRICS, como quais são os 5 passos. O passo pré-final é que o país presidente recomenda ao restante convidar alguém. Então, o convite é feito, e uma vez que isso é feito, você é um membro pleno de 100%. Isso é o que aconteceu no ano passado com esses, agora como sabemos, 5 ou 6 novos membros que se juntaram. Eles foram convidados este ano pela primeira vez como membros plenos. O importante é que os membros plenos basicamente têm poder de veto sobre tudo o que está acontecendo, certo? Isso é muito crucial. Nesse sentido, o Clube dos BRICS funciona de certa forma como a ASEAN. Então, se você adicionar mais e mais desses países, em algum momento você se bloqueará. Agora, temos um novo status. Esses 35, ou o que seria 25 ou mais outros países que apareceram e tinham ou primeiros ministros ou ministros das relações exteriores lá, pelo que sei, ninguém foi convidado diretamente para o grupo central. Não temos países adicionais, mas temos novos status de associação. Você pode falar sobre isso? Então você está certo. Ainda não há um convite formal, porque à medida que o BRICS cresce, quanto maior ele se torna, mais problemático e complicado ele se torna. Esta é a regra geral das instituições, especialmente se você der a cada membro um voto igual. E com certeza já houve problemas antes com outros países que quiseram se juntar aos 5 anteriores. Isso inclui Bahrein e Bangladesh como 2 deles. Sempre há algum problema entre a Índia ou a China ou um dos 2. O que obtivemos da cúpula é que os estados parceiros são aqueles que apoiarão e se associarão ao BRICS, mas ainda não se tornarão membros oficiais plenos. Tudo isso foi enumerado na declaração de Kazan que eu revisei. É incrivelmente complicado. São 134 pontos. It's incredibly cumbersome. It's 134 points. It makes for some in-depth reading here. Portanto, isso proporciona uma leitura aprofundada aqui. Mas uma das questões-chave que a declaração de Kazan enfatiza é o fortalecimento do multilateralismo. Assim você começa a ver como o BRICS é um trabalho em andamento. Vai além de apenas 5 estados que você pode gerenciar facilmente através de relações de estado por estado. Mas cada vez mais, você começa a ver a necessidade de uma estrutura institucional formal de terceiros para gerenciar os assuntos de todos esses países. E, portanto, acho que a criação de estados parceiros é, de certa forma, um passo preliminar para dar aos países interessados que querem se juntar a capacidade de trabalhar com países formais para suavizar as relações e resolver qualquer tipo de diferença. Assim, quando a adesão formal ao país é aplicada, você não tem nenhuma ocorrência inesperada repentina onde os países decidem que não os querem ou não. Unexpected occurrences where our countries decide we don't want them or not. So it is a way of trying to. Então você sabe, é uma maneira de tentar criar quase uma mini Nações Unidas. Mas o que também é importante nisso é a adesão fundamental aos princípios da Carta da ONU, que é a razão pela qual Guterres foi convidado. Como você aponta, as Nações Unidas estão terrivelmente paralisadas, especialmente quando se trata do Conselho de Segurança. E, no entanto, sempre há esses elogios elevados à ONU, pelo menos por sua intenção original, certo? Sua ideia original. E talvez eu ouvi algumas pessoas hipotetizarem, isso está em editoriais, não é nada realmente acadêmico, que se você deixar o Ocidente de fora e tiver o resto como uma espécie de derivado menor da ONU, você pode realmente conseguir algo mais. É interessante porque eu também estava pensando em como isso está assumindo cada vez mais a forma do antigo movimento dos não alinhados, que foi formado, certo? Quero dizer, aqui você tem, sabe, Índia, Etiópia, Egito, Indonésia. A Sérvia estava presente, acho,
representando a antiga ideia da Iugoslávia. Embora eu não colocasse muita esperança na Sérvia se juntando aos BRICS, a menos que a OEA feche definitivamente a porta para eles. Mas sabe, para ser realmente justo nisso, o fato de que a Sérvia enviou não seu primeiro-ministro ou presidente, esqueci se Vučić é o primeiro-ministro ou o presidente, acho que ele é o presidente, ele constantemente alterna, mas o vice-primeiro-ministro Aleksandar Vulin estava presente. E isso foi realmente uma forma indireta de sinalizar à União Europeia que a Sérvia e também a Turquia têm alternativas se a UE não for convidá-los a entrar. Have alternatives if the EU is, not going to invite them in. So the way that I see it is the Kazan Declaration sets. Então, do jeito que vejo, a Declaração de Kazan estabelece etapas para a harmonização tanto para membros formais quanto para estados parceiros. Pelo que entendi, os países que solicitaram oficialmente a adesão, Azerbaijão, Bangladesh, Myanmar, Paquistão, Senegal, Sri Lanka, Síria e Venezuela, solicitaram a adesão formal. Aqueles que solicitaram oficialmente como estados parceiros no momento são Turquia, Indonésia, Argélia, Bielorrússia, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Então, quando Putin faz esses comentários sobre como há estados se alinhando para entrar no BRICS, já começamos a ver estados-membros em camadas. Isso mostra que o BRICS está se tornando muito mais complexo em relação à sua fundação original. Acho que esta é uma das outras coisas que podemos extrair da cúpula de Kazan. Mas esta é uma lista interessante, porque os que se candidatam à adesão plena incluem países como Myanmar. E, você sabe, Myanmar está até congelado no momento dentro da ASEAN, porque não está claro quem é o governante real de Myanmar, devido à guerra civil interna e ao golpe que ocorreu, algo que a ASEAN realmente não queria ver. Por outro lado, temos os membros mais prováveis ou mais institucionalmente capazes na lista de países que se candidatam ao status de parceiro, incluindo Malásia, Indonésia e Tailândia. Quero dizer, essas são economias e, bem, políticas muito grandes do Sudeste Asiático. Por quê? Você consegue entender isso? Can you make sense out of this? So, when we look at the way that I see it, Então, quando olhamos para futuras áreas de interesse geoestratégico ao redor do mundo, o Sudeste Asiático é certamente uma que está se preparando para o bloco ocidental, que inclui os Taoiseus, Taiwan, Coreia do Sul e Japão, e expandindo a influência dos BRICS. Quando olhamos, digamos, para a Tailândia, Malásia e Indonésia, a ASEAN estava representada de forma não oficial lá. Pelo que entendo, e isso eu apenas reuni de alguns comentários, os BRICS estão trabalhando com a ASEAN para suavizar muitas dessas diferenças, incluindo a controvérsia sobre conhecimento de qual governo é o legítimo em Myanmar. recognizing which government is the legitimate one within Myanmar. So, in this case, right, BRICS is looking to Então, nesse caso, certo, o BRICS está buscando, de forma não oficial, da maneira que eu vejo, adquirir mais uma mentalidade política, ou pelo menos uma mentalidade política que se vê como uma alternativa à abordagem neoliberal liderada pelos americanos transatlânticos. Nesse sentido, o BRICS está olhando para lugares como o Sudeste Asiático, África e América Latina, mas principalmente através da lente econômica, como uma alternativa àquela da rede de alianças liderada pelos americanos. of the American-led alliance network. Yeah, and they're doing that apparently successful. Sim, e eles estão fazendo isso aparentemente com sucesso. Was present. Você também mencionou a Mongólia, que esteve presente na cúpula do BRICS, e a Mongólia se absteve de aderir à Organização de Cooperação de Xangai. Basicamente, é a única que não se juntou, mas é apenas um estado observador. Então, de certa forma, o BRICS é bem sucedido em sinalizar para países hesitantes que não é uma aliança e não é um clube fixo, mas é mais uma situação de o que funcionar para você, tentaremos acomodar. Quero dizer, o BRICS é frequentemente comparado ao G7 ou ao G20, mas acho que neste ponto está realmente começando a se comportar de maneira diferente, como seu próprio tipo de iniciativa nos assuntos mundiais. Isso é difícil. Talvez o NAM seja a coisa mais próxima para compará-lo. Maybe the NUM is the closest thing to compare it to.
Sim, o NAM é mais um conceito do que uma instituição organizada de verdade. Fico feliz que você tenha mencionado isso sobre o G7, porque, da mesma forma que foi enfatizado que o BRICS não é anti-Ocidente, também foi enfatizado que o BRICS não vai se tornar outro G7. Eles deixaram isso muito, muito claro. Disseram que não vai se tornar outro G7, mas está prestes a se tornar uma alternativa. Acho que se há uma incógnita que ainda surge de Kazan, é o que o BRICS se tornará em última análise. E acho que a razão pela qual não temos uma resposta definitiva é porque seus membros formais e seus membros aspirantes ainda precisam descobrir isso. Formal members and its aspiring members have yet to figure this out. And the more join, the more voices, the more input. E quanto mais se juntam, mais vozes, mais contribuições, mais cacofonia vem junto com isso. Então, nesse caso, o BRICS pode sentir a necessidade de, você sabe, convidamos certos membros, mas mantemos um grupo central de 10, talvez 12 no máximo por enquanto, porque eles realmente querem enfatizar que a adesão ainda é em uma base nacional. Então não é como quando você entra na OTAN ou na União Europeia, onde os estados abrem mão de um elemento de sua soberania ou de sua tomada de decisão soberana para alguma organização burocrática em Bruxelas. Isso não é o caso de forma alguma. Eles realmente querem reforçar a ideia de que, ao ingressar no BRICS, um estado aumentará sua soberania, não a reduzirá. A state will enhance its sovereignty, not reduce it. It's a different principle. It's not, Sim, é um princípio diferente. Você não está abrindo mão da tomada de decisões soberanas, mas isso significa que o BRICS, quero dizer, apesar de todo o impulso que tem, e agora tem um grande impulso, enfrenta um grande desafio. E novamente, você sabe, eu acabei de aprender no último fim de semana com o ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, Alexander Trigona, que estava aqui no Japão enquanto fazíamos compras de Pokémon para seus netos. Ele me contou a história do NAM e de Malta fazendo parte do NAM, e disse que a principal razão pela qual o NAM nunca teve um secretariado permanente e nunca obteve estruturas mais permanentes é porque Tito, da Iugoslávia, era totalmente contra isso. Tito disse que se fizermos isso, se tivermos estruturas permanentes, os soviéticos irão miná-lo. Eles vão se infiltrar, e isso vai desmoronar e se tornar nada. Então preferimos ter uma estrutura solta do que uma fixa, com uma secretaria e assim por diante. Discussões semelhantes sobre os benefícios e desvantagens da institucionalização fixa devem estar acontecendo dentro do BRICS. Então, qual é o resultado agora em termos de tornar o BRICS uma organização mais formal, com estruturas definidas, talvez até uma secretaria? Mas não ouvimos nada sobre uma secretaria. Vimos. Não. E a grande questão é, e muitas pessoas têm perguntado isso, especialmente jornalistas, é que se o BRICS também está se modelando principalmente como uma aliança ou coalizão de países que querem se engajar principalmente economicamente fora do sistema financeiro americano, haverá eventualmente uma moeda unida do BRICS? Vai haver um equivalente ao euro que o BRICS tenha? E Putin disse que não há conversa sobre isso em nenhum momento agora. Um dos principais acordos que sai da cúpula em Kazan é que as transações financeiras ocorrerão dentro das moedas nacionais desses países, certo? Então, isso se encaixa mais no tópico de desdolarização sobre o qual todos temos falado, onde o dólar não é mais visto como a forma universal. Mas, ao mesmo tempo, não há conversa sobre qualquer moeda unificada do BRICS. Ainda não há uma alternativa acordada para os pagamentos SWIFT. There has yet to be an agreed upon alternative to SWIFT payments. Portanto, os países estão apenas se engajando em transações de Estado para Estado, o que resolve a questão de forma imediata, mas deixa em aberto a questão de saber se haverá mais harmonização, mais simplificação, especialmente porque vários países ao redor do mundo, e estamos falando de países na África e na América Latina, não podem simplesmente usar a moeda nacional de cada país. Mas, por enquanto, é isso que foi acordado. Então, para responder à pergunta sobre se isso se tornará o NAM, mas com uma autoridade burocrática central,
A melhor coisa que posso dizer agora, e novamente, isso é tudo hipotético, é que sabendo que Guterres foi convidado para Kazan, parece-me que o BRICS, dadas suas capacidades realistas no momento, pode estar prestes a se tornar o próximo bloco de votação na AGNU, certo? E dentro dos estudos das Nações Unidas, você sabe, blocos de votação, norte versus sul, leste versus oeste, primeiro mundo versus segundo mundo, com o terceiro mundo sendo, você sabe, o desestabilizador. Isso pode ser algo que possamos observar no futuro, que há um bloco de votação dos BRICS, especialmente quando se trata de questões de economia transnacional, intervenção humanitária, clima e questões ambientais. Todas essas são questões que foram levantadas na Declaração de Kazan. Então parece que essa é uma maneira de pegar estados individuais e garantir que todos estejam na mesma página com esses grandes desafios e questões transnacionais. O que você acha do Guterres realmente ir até lá? Quero dizer, isso foi uma grande surpresa para mim. Eu não achava que a ONU se envolveria nesse nível. Quero dizer, ok, por um lado, ele não tem outro mandato pela frente. Então, pessoalmente, tudo bem. Mas ele realmente se arriscou bastante aqui, não foi? E a pergunta foi feita em uma das coletivas de imprensa com Putin, e foi, você sabe, explicar a presença de Guterres. E você sabe, Putin muito calmamente diz que ele foi convidado e aceitou o convite. Muito chave, muito equilibrado assim. Mas foi notado no Ocidente, especialmente na Ucrânia. Foi definitivamente notado. Guterres não foi a Kiev, não esteve lá, mas foi à Rússia. E isso, claro, é visto no Ocidente como um total desrespeito à decisão do CIJ de que, você sabe, Putin precisa ser preso. Mas, novamente, você sabe, o Ocidente jogará dos dois lados nisso. Então, lamentaremos que, você sabe, Putin ainda receba, você sabe, status de celebridade enquanto convida Benjamin Netanyahu para falar, você sabe, no Congresso dos Estados para, você sabe, aplausos de pé aqui. Então, você sabe, CIJ é o que é. Sim. Desculpe, eu só quero acrescentar, foi a decisão do TPI, certo? Não do CIJ. Você tá certo. Tá texto. O CIJ faz parte da ONU. O TPI não. É o Estatuto de Roma. Mas isso meio que mostra que, ok, você pode ver a ONU como um pouco no bolso dos Estados Unidos porque tem uma sede em Nova York, mas na verdade não é. É realmente mais independente. Não é o Ocidente. A ONU não é uma instituição do Ocidente. É realmente uma instituição global. E Guterres realmente disse, sim, tudo bem. Então eu tenho muitos membros que estão se reunindo lá, eles me convidam. Eu provavelmente deveria ir. Sim, sim. E eu acho que a presença dele especialmente elimina qualquer dúvida, certo? De que isso foi um sucesso retumbante. O fato de que você teve 35 países, como eu mencionei, e, quero dizer, daqueles que poderiam ser vistos como ocidentais, você sabe, europeus, quero dizer, talvez Armênia, Sérvia, com certeza. Obviamente, alguns países que podemos ver não estavam lá. A Hungria não estava lá, a Eslováquia não estava lá. Quer dizer, ambos são membros mas ambos são liderados por indivíduos que certamente não são críticos dos BRICS. Não são críticos de Putin. O primeiro-ministro da Eslováquia, Fico, afirmou ontem ou anteontem que tem planos de ir a Moscou no próximo ano para o Dia da Vitória, para o 80 Gauss aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Não sabemos o que Orbán fará, mas eles não estavam lá. A Sérvia foi o único país europeu presente. O restante era da América Latina, do Oriente Médio, da ex-União Soviética ou do Sul Global. Você pode chamá-los de Sul Global ou Mundo em Desenvolvimento. Eles também representam uma grande porcentagem da população mundial. Portanto, nesse sentido, Guterres indo lá como chefe da ONU, precisamos entender que sim, sua sede principal está em Nova York, mas é uma organização global. Sim, e também a conversa sobre os BRICS, e você já disse isso, mas não é anti-ONU. É muito pró-ONU.
é muito pró-instituições não controladas pelo Ocidente. Quero dizer, por um lado, o Banco Mundial e o FMI são algo que os BRICS não tentam apoiar abertamente. Eles estão tentando criar alternativas a eles. Mas as outras instituições, a ONU, eles não tentam criar uma alternativa à OMC. Não, eles estão dizendo que querem trabalhar através da OMC, porque a OMC não é controlada por um pequeno grupo de países. Atualmente está fora de ordem, porque o mecanismo de apelações foi quebrado pelos Estados Unidos ao não nomear um juiz. Mas então, os BRICS tentam meio que complementar partes faltantes do sistema internacional atual. É a minha impressão. Qual é a sua? Sim, é amplamente visto como uma forma de remediar problemas com a ONU, abordando a necessidade de reforma da ONU, que tem sido, você sabe, um tópico de discussão desde os anos 1980. Então você pode ver o BRICS como uma organização um tanto conservadora, não no sentido ideológico, mas na ideia de que não há necessidade de criar outro governo de leis ou outro conjunto de instituições paralelas, mas sim ter os países do BRICS através da Declaração de Kazan. Detavamente ainda garles declas zenitudes e signatude, incluindo aqueles que tepcat transformers do BRICS. Isso compromete esses países, de certa forma, a defender certos princípios, novamente fortalecendo o multilateralismo, abordando a segurança global e regional, a cooperação financeira e econômica e as trocas humanitárias. Houve uma sessão significativa dedicada à paz e segurança no Oriente Médio, com apoio formal à criação de um Estado palestino. Muitos dos países presentes, não todos, mas muitos, reconhecem a Palestina como um Estado soberano dentro das fronteiras da ONU de 1967, o que significa também Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino. Então o que isso faz é simplesmente dar algum tipo de força, ou pelo menos mais força e credibilidade às instituições e princípios da ONU já estabelecidos. Como você acha que isso agora vai influenciar a tomada de decisões no Ocidente? Porque até agora, quero dizer, muitas das abordagens dos Estados Unidos, mas também da Europa, têm sido de descartar os BRICS, como, aqueles países que você sabe, aquelas ditaduras instáveis, que você sabe ninguém, quer dizer, pequenas economias. Eu ouvi esse tipo de conversa de pessoas dizendo, sim, você sabe, a Índia é um país enorme, mas atualmente ainda é apenas 5 vezes maior que a economia da Polônia. Não consigo me lembrar, mas algo nesse sentido, sabe, menosprezando-os. Você acha que isso vai mudar agora, a abordagem ocidental? Quer dizer, é realmente difícil quebrá-los. Sabe, a questão é, tenho certeza de que você está familiarizado com os princípios da dissonância cognitiva. Quanto mais sua visão do mundo é confrontada com a realidade, mais você se aprofunda em suas visões do mundo. Sim, quero dizer, se nada mais, a cúpula do BRICS foi vista como, no melhor dos casos, alguns sinais de que a Rússia não está completamente isolada diplomaticamente, além de Belarus, Coreia do Norte, Síria e China. Acho que você mencionou a Índia, certo? Precisamos realmente conversar. Quero dizer, a Índia é um daqueles países que nunca foi realmente considerado um aliado ou parceiro da Rússia. Acho que os Estados Unidos, em particular, meio que colocam a Rússia e a China no mesmo grupo. E isso ficou evidente em Kazan, já que as relações russo-chinesas estão mais próximas do que nunca. Mas a Índia sempre foi meio que o fator decisivo. Fui lembrado de que logo após o início da operação militar especial, a guerra na Ucrânia, a Índia foi um dos primeiros países a ignorar completamente as sanções impostas contra a Rússia e continuar comprando petróleo e gás natural, tanto em rublos quanto em rúpias. De certa forma, a Índia salvou a Rússia de um colapso econômico inicial. Então, se o Ocidente quiser continuar a desconsiderar isso como, você sabe,
o mundo em desenvolvimento, o terceiro mundo. Sabe, qualquer tropo orientalista que você queira usar para classificar o sul global fora do jardim de Josep Borrell, faça isso por sua conta e risco. Mas não fique surpreso quando países como Cuba ou Venezuela conseguirem sobreviver às suas próprias sanções impostas pelo Ocidente. Cuba solicitou formalmente ser um Estado parceiro no BRICS. A Venezuela solicitou ser um membro formal. Então eu diria, se eu fosse um analista de política externa dos Estados Unidos em Washington, no Departamento de Estado, não estou falando apenas da academia, estou falando de um analista de políticas. From Washington, State Department, I'm just talking about academia, I'm talking about like a policy analyst. I would be very wary about what's happening in Latin America. Eu ficaria muito cauteloso com o que está acontecendo na América Latina. Não apenas na América do Sul, mas na América Central também. A tendência de descartar qualquer coisa fora do G7, simplesmente dizendo que essas economias são muito menores do que as economias americana ou britânica. Muitas vezes as pessoas disseram que a economia russa é mais ou menos do tamanho da economia italiana. Tudo bem, mas a economia russa está crescendo. E ao mesmo tempo, eles realmente não estão mais tão interessados no que o Ocidente tem a dizer. É como, ok, você quer nos descartar? Vá em frente. Estamos continuando a formar nosso próprio grupo. E novamente, eles nem estão interessados em desmembrar ou desalojar o G7. Dismembering or dislodging G7. They just don't care. Eles simplesmente não se importam. Sim, talvez essa seja uma das maiores percepções, certo? Isso não é um clube rival. Isso não é um clube para se opor a ninguém. E nesse sentido, os BRICS não precisam de um inimigo, não precisam de um adversário, da forma como a OTAN precisa de um adversário, certo? Para justificar sua própria existência. Os BRICS existem agora para que os países queiram estar lá e queiram se engajar fora do ditado das elites imperiais brancas europeias clássicas, certo? Parece-me que sim, e agora está sendo bem sucedido nisso. Pergunta, no entanto, sobre a África. Quão grande é a cooperação, colaboração e o interesse dos Estados africanos em seguir esse caminho também, especialmente na África subsaariana? So obviously the major one is South Africa. Então, obviamente, o principal é a África do Sul, um dos membros centrais do BRICS. Mas também devemos notar que só porque um país como a África do Sul é membro do BRICS, isso não significa que todos os seus partidos políticos ou todos os seus interesses políticos estão alinhados. Atualmente, Cyril Ramaphosa é um grande fã do BRICS, muito alinhado com a visão global de pessoas como Putin, Modi e Xi Jinping. No entanto, ele tem parceiros de coalizão dentro do atual governo sul-africano que estão muito cautelosos em se comprometer completamente com essa aliança em detrimento do Ocidente. Então, na África haverá, não apenas com a África do Sul, mas Nigéria é um país para se observar no futuro. Nigeria is a country to look for in the future. Tanzania, Botswana, Namíbia. Tanzânia, Botsuana, Namíbia, precisamos procurar. A África Central é amplamente negligenciada pelo Ocidente. Falamos sobre como a África Central ou a África Ocidental Central está emergindo da influência pós-colonial francesa, Mali, Burkina Faso, entre outros, em direção à Rússia, China, BRICS. Mas a maioria dos países africanos que vemos se movendo em direção ao BRICS agora estão ou no extremo norte. Você tem a Argélia que está olhando, o Egito já é membro, e claro, na África você tem a África do Sul. A África Central se tabular nos próximos anos e décadas. E talvez você observou algo sobre a Turquia e a reunião de Kazan. Quero dizer, essa é talvez uma das mais interessantes da Europa, certo? Porque é um membro da OTAN e agora realmente solicitou ser você disse um Estado parceiro, certo? A partner state. Erdogan was there in person. Um Estado parceiro. Erdogan estava lá pessoalmente, certo? Então não estamos falando de algum vice-ministro das relações exteriores ou algum outro oficial. Estamos falando do chefe de Estado. As relações russo-turcas são bastante interessantes. Você sabe, dos 7 dias da semana, Rússia e Turquia se dão bem perfeitamente por 4 e depois tem problemas nos outros 3. Mas Putin declarou publicamente que gosta de Erdogan. Ele o vê como alguém com quem pode conversar, dialogar.
E o entendimento de que a eventual adesão da Turquia à UE foi adiada indefinidamente, e neste estágio é quase contraproducente. And at this stage of the game is almost counterproductive. Erdogan has said that BRICS seems like the better and more. Erdogan disse que os BRICS parecem ser a associação melhor e mais provável. E isso não significa necessariamente que isso colocará em risco a adesão da Turquia à OTAN, embora alguns linha-dura na Turquia tenham dito eventualmente que eles só precisam se afastar da OTAN, mas não estou tocando nesse ponto. Mas o entendimento é que a economia da Turquia está cada vez mais atraída para a massa terrestre da Eurásia Central, Índia, Rússia, China, bem como suas relações com os estados da Ásia Central. Não é surpresa alguma que Erdogan esteja lá. E o fato de ele ter solicitado uma parceria também implica que a UE é uma memória distante no que diz respeito à Turquia. Isso é fascinante. Há outras observações que você tem sobre a reunião de Kazan, que talvez não tenham sido muito discutidas nas notícias. Bem, o que também é interessante é que Bangladesh e Sri Lanka, dois países que passaram por mudanças de regime rápidas e volatilidade política, solicitaram a adesão formal ao BRICS. Na minha opinião, estados voláteis como esses, especialmente aqueles que desejam evitar potenciais revoluções coloridas ou qualquer interferência do Ocidente, veem o BRICS talvez não como segurança política, mas definitivamente econômica. E assim, parece cada vez mais que há um conjunto de efeitos de vizinhança que surgem quando mais países declaram publicamente seu interesse em relações mais próximas com o BRICS ou adesão formal. E países subsequentes seguem o exemplo. A Argélia, devo mencionar, solicitou adesão anteriormente, mas foi meio que deixada de lado. Esqueci qual país foi. Acho que a Índia teve algum problema com a Argélia. I think India had some issue with Algeria. But knowing that North Africa is Mas saber que o norte da África está cada vez mais voltado para os BRICS e se afastando da OTAN, com a UE literalmente ao norte deles, no Mediterrâneo, já implica que vemos, como eu disse antes, talvez não tanta multipolaridade, mas estou quase começando a ver um tipo de realinhamento institucional ao redor do mundo. A UE e a OTAN na Europa, a Rússia, os BRICS e a cooperação de Xangai no mundo em desenvolvimento, a iniciativa Cinturão e Rota, não é realmente uma organização, mas um conjunto de iniciativas de construção e infraestrutura que fazem parte da SCO. E grande parte do mundo em desenvolvimento vê isso como o futuro. E o fato de que, mais uma vez, todos os 5 estados da Ásia Central estavam presentes, e seus chefes de Estado também estavam lá, implica que eles veem isso como um investimento muito mais seguro, se nada mais, porque a cooperação econômica nenhum custo político. Without any political cost. Right. And the summit meeting really was only actually Certo. E a reunião de cúpula foi, na verdade, apenas uma das cerca de 200 iniciativas que a Rússia tem canalizado ao longo de 2024 como membro presidente do BRICS. Muitas decisões já foram tomadas no nível ministerial ou dentro de grupos de trabalho anteriormente. Obviamente, também houve a negociação deste documento de resultado. Quais são os resultados mais concretos, agora deste um ano? Quase, quero dizer, faltam 2 meses, mas 10 meses da presidência da Rússia no BRICS, em termos de construção de infraestrutura, não apenas as físicas, mas também o sistema monetário e a infraestrutura administrativa que estão construindo. Administrative infrastructure that they're building. Então isso nos leva de volta à minha primeira observação. A grande questão, a única coisa que todos podemos tirar disso, é que a presidência da Rússia, ou acho que você chamaria de, ou sua liderança administrativa dos BRICS, este ano mostrou que não está isolada e que tem novos amigos, novos aliados, novos parceiros, e que quaisquer sanções que estão vindo contra ela do Ocidente, particularmente da Europa, estão amplamente sendo ignoradas neste momento. Além disso, as conversas bilaterais e reuniões que você mencionou trazem algumas coisas. Uma delas é acho que é chamado de
gasoduto Transcáspio ou uma espécie de rota de trânsito norte-sul que entrega. Transit routes that deliver it's a road network, rail network and pipeline network from Russia. É uma rede rodoviária, ferroviária e de oleodutos da Rússia através do Azerbaijão, descendo pelo Mar Cáspio até o Irã e através do Golfo Pérsico. Isso é efetivamente uma forma de contornar a Europa por completo. Assim, nisso a Rússia está muito viva e bem. A Rússia conseguiu se desviar da Europa. Na verdade, eu diria até que, se lembrarmos aproximadamente 15, quase 20 anos atrás, Putin fez seu famoso, infame discurso na Conferência de Segurança de Munique em 2007. Isso é amplamente visto como a primeira crítica verbal real da Rússia, um aviso, uma crítica à política externa liberalista liderada pelos Estados Unidos. American-led liberalist foreign policy. And you could have seen the dagger eyes coming from many Western. E você poderia ter visto, sabe, os olhares de reprovação vindos de muitos chefes de Estado ocidentais na plateia. Um ano depois, 2008, um ano incrivelmente importante, Kosovo declara unilateralmente sua independência. A cúpula de Bucareste, a cúpula da OTAN em Bucareste, aprova verbalmente a eventual adesão de Moldávia, Geórgia e Ucrânia. Grandes sinais de alerta. A guerra na Geórgia sobre a Abcásia e a Ossétia do Sul, a intervenção da Rússia. Esta é a Rússia protestando abertamente contra o que percebe como monopólio ocidental na política externa, e realmente o início de a Rússia ser percebida como um adversário, não como um parceiro complacente. Being perceived as an adversary, not as a compliant partner. Few years later, you have 2014. Alguns anos depois, você tem 2014, o movimento Maidan, a anexação da Crimeia, seguido por 8 anos desse tipo de conflito semi-congelado em Donbas, depois o início da guerra na Ucrânia e as tentativas de, como eu disse antes, isolar a Rússia. A grande questão que surge de tudo isso, além da simples presença de 35 países, é que a Rússia tem trabalhado ativamente, não apenas no ano passado, mas nos últimos 5 a 10 anos, para chegar onde está hoje, a ponto de simplesmente dizer, tentamos trabalhar com o Ocidente. E essa é a narrativa da Rússia, certo? Essa é a narrativa da Rússia. Tentamos trabalhar com o Ocidente. Russia's narrative, right? This is Russia's narrative. We tried working with the West. The West has constantly rebuffed us. They see us as O Ocidente nos rejeitou constantemente. Eles nos veem como um adversário em vez de um parceiro igual. Tudo bem, vamos seguir com o nosso próprio grupo, vamos criar o nosso próprio, não tanto uma peça separada, mas vamos criar nossa própria rede de alianças e simplesmente ignorá-los completamente. E eu acho que isso é, em última análise, o que a Rússia pode levar após este ano à frente dos BRICS, certo? Porque eles presidiram a expansão dos membros dos BRICS. Eles presidiram um número de candidaturas formais para futura adesão, bem como status de parceria, o que mostra que, se nada mais certo, a Rússia tem parceiros, aliados ou simplesmente interesses cooperativos no mundo em desenvolvimento. Sim, é um bom resumo. Quero dizer, para quem não acredita que a Rússia já quis se integrar, só precisamos lembrar que a Rússia fez parte do G7. Foi ampliado para se tornar o G8 e incluiu a Rússia por alguns anos. E então, 2008 foi o momento em que foi expulsa disso. E a Rússia se candidatou, ou pelo menos sinalizou seu interesse em se tornar membro da OTAN 2 vezes. Foi uma ideia da Rússia que remonta, é claro, aos tempos soviéticos sob Mikhail Gorbachev, para criar uma casa europeia comum, criar estruturas e integrar. E isso, pelo menos de acordo com Jeffrey Sachs, foi rejeitado muito claramente por Washington e Bruxelas como um grande não. E agora, o que estamos vendo 15 anos depois é, ok, a Rússia está trabalhando com outros parceiros e eles estão apenas criando seu próprio clube. Ok, tudo bem, mas não um adversário. Acho que isso é muito importante. Eles não tentam ser inimigos do Ocidente. Eles apenas tentam ser outra forma de fazer negócios e se desenvolver. Quero destacar isso porque tanto Putin quanto Lavrov, quando estão dando coletivas de imprensa, quando estão fazendo discursos para o público, precisamos saber, infelizmente, a maior parte disso está indisponível no Ocidente.
não por uma barreira linguística, mas porque as redes sociais e a mídia simplesmente baniram. Foi ignorado. A reunião de Kazan foi basicamente ignorada pelo New York Times e pelo Morning Post. Quer dizer, os pequenos mini-artigos, eles não significam nada. É absolutamente fantástico. Não, é simplesmente deletado. Apenas como uma nota lateral. Para esta nota lateral, acho que foi há cerca de 2, 3 semanas, fui convidado para dar uma palestra na RT English, uma entrevista de 45 minutos sobre a política externa russa e as negociações de paz na Ucrânia. O vídeo da minha entrevista ficou no YouTube por cerca de 48 a 72 horas antes de ser retirado simplesmente porque a RT foi banida. Não havia nada de controverso nisso, mas tudo bem. Então meu ponto aqui é que não há necessidade de Putin ou Lavrov serem abertamente adversários contra o Ocidente. O Ocidente é adversário por conta própria. Então vejo isso quase como uma carta muito estratégica a ser jogada ao dizer: não precisamos ficar com raiva de vocês. Card to play by saying we don't need to get angry at you, almost in a way where when you're dealing with, let's say, quase de uma forma em que quando você está lidando com, digamos, um parceiro de relacionamento problemático, como alguém com um transtorno de personalidade narcisista ou algo assim, a melhor maneira de lidar efetivamente com isso é cortar o contato. Você sabe, cortar o contato, ser indiferente, não alimentar o narcisismo, não dar a eles nenhuma munição para responder. Putin sempre disse, veja, o Ocidente quer trabalhar conosco. Não desligamos nosso telefone. Não removemos o Departamento de Estado dos Estados Unidos da descagem rápida. Eles querem falar sobre um cessar-fogo na Ucrânia, querem falar sobre reengajamento. Estamos prontos para ouvir, desde que sejam substanciais e realistas. Isso é o que Putin e Lavrov disseram. Agora, se eles são genuínos nisso é uma história diferente. Mas isso contribui para a ideia de que a Rússia parece muito mais equilibrada e menos emocional nisso. Eles queriam entrar, Putin já declarou, a Rússia pediu para se juntar à OTAN. A OTAN disse não. Tudo bem. Mas se você ainda vai dar luz verde para a Ucrânia, Geórgia, Moldávia, possivelmente até a Armênia, certo? Temos que lembrar também que ainda existem questões em aberto com a Armênia. Isso cria um dilema de segurança. Eu também quero dizer uma coisa. Falando da Armênia, muitas pessoas, muitos dos meus alunos, notaram que na sessão plenária maior, Pashinyan estava sentado diretamente ao lado de Aliyev. Armênia e Azerbaijão foram colocados lado a lado na mesa. Você só pode imaginar sobre o que os dois devem ter conversado. Mas algumas vezes, os dois pareciam estar engajados em uma espécie de conversa leve de um lado para o outro. Mas estou muito curioso para ver qual será o acordo final resultante do impasse de Karabakh. Bem, seria fantástico se o BRICS também servisse como um espaço para, pouco a pouco, consertar tais laços adversários. E você sabe, isso seria meio que um modelo asiático, certo? De gestão de conflitos, porque temos Índia e China no grupo central, e eles têm disputas de fronteira abertas, mas têm trabalhado há muito tempo para resolvê-las, assim como a Rússia com as fronteiras do sul, certo? Quero dizer, temos aqui uma história de tentar gerenciar relações adversárias e mudá-las pouco a pouco e resolver as coisas que podem ser resolvidas, o que é muito diferente da abordagem ocidental de impor seus resultados preferidos, como digamos quando se trata de Kosovo. Todos os outros simplesmente têm que aceitar o fato de que Kosovo agora está separado do resto da Sérvia e os Estados Unidos têm uma enorme base militar lá, ponto final. O BRICS não trabalha com essa premissa. BRICS doesn't work on that premise. No. In fact, if I'm looking here at the country. Não. Na verdade, se estou olhando aqui para os países presentes, quero dizer, posso estar errado. A Turquia reconhece o Kosovo. A Mauritânia, em algum momento, o reconheceu. Não sei quão profundo é esse reconhecimento. Sei que a Turquia certamente tem laços diplomáticos com o Kosovo, mas a grande maioria dos outros não o reconhece. Sabe, isso não quer dizer que, você sabe, o Kosovo é estranho porque as pessoas dizem que hoje não está conectado a nada.
Mas ao mesmo tempo, tudo em algum momento decorre daquela, na minha opinião, decisão muito irresponsável dos Estados Unidos de deixar o Kosovo fora da mediação da ONU. Bem, talvez tenha sido no auge do momento unipolar, ou um pouco depois disso, mas não é assim que as relações internacionais funcionam mais. E é por isso que temos que estudar e observar os BRICS e esperar que eles forneçam um fórum mais consensual para as relações internacionais. Algo que você gostaria de acrescentar neste ponto? Anything you want to add at this point? Eu estava prestes a dizer, você sabe, a grande questão que foi amplamente não discutida na cúpula do BRICS foi a Ucrânia, certo? Muito pouco sobre a Ucrânia. Palestina, sim. Um cessar-fogo e paz duradoura entre Israel, Palestina e Líbano, isso foi discutido. A Ucrânia foi, na maior parte, vista como uma questão interna para a Rússia. E a maioria desses países vê assim. Eles permanecem neutros na questão. Eles apoiarão qualquer tipo de acordo de paz que surgir, mas não estão se envolvendo. A Turquia é uma história diferente. A Turquia é membro da OTAN, mas o resto deles, ou silenciosamente, está do lado da Rússia, simplesmente porque é uma forma de provocar o Ocidente, a OTAN, ou é apenas uma questão interna que não é da conta deles. Or it's just an internal matter that it's none of their business. And maybe I just add, like, there is in one of the... E talvez eu deva apenas acrescentar que em uma das cláusulas são apontados diferentes princípios, e um dos princípios que afirma é o princípio da neutralidade. Na verdade, isso é mencionado lá, o que é interessante. É como, ok, você não precisa escolher. E para o meu canal e estudos, é claro, isso apenas mostra novamente que a Carta da Neutralidade permanecerá. The neutrality card will remain. Sim, mas isso pode explicar a presença de 3 estados da Ásia Central: Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Agora, o Turcomenistão adota essa política rígida de neutralidade, certo? Não estamos alinhados, não estamos envolvidos com nada. A questão da neutralidade pode atraí-los. Cazaquistão e Uzbequistão são um pouco diferentes. Economias mais fortes, países emergentes no mapa, o Cazaquistão mais do que o Uzbequistão. Mas meu argumento é sempre que onde o Cazaquistão vai, o Uzbequistão segue. Mas jogar com a questão da neutralidade e torná-la não política foi o que convidou todos os 3, especialmente Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão. Faz muito sentido, faz muito sentido. Sim. Michael Rossi, muito obrigado pelo seu tempo hoje e conversaremos novamente em breve. Sempre um prazer estar no seu canal, Pascal. Obrigado.